Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui na Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje, no âmbito, digamos assim, da reedição do terceiro volume da série Black Sad, da autoria do Dias Canales e do Guarnido, esse volume é reeditado aqui pela Aula dos Livros. Queria-vos falar um pouco sobre algumas das edições que eu tenho desde que comecei a ler banda desenhada. Eu comecei a ler banda desenhada em 2016, comecei este projeto em 2020. Curiosamente fez 5 anos no passado dia 25 de Abril. Não fiz questão de festejar, até porque já estava afastado um pouco das redes sociais e do Facebook há algum tempo. Mas uma coisa que eu aqui ao longo destes 9 anos, enquanto leitor, fui comprando vários livros e obviamente muitas das coisas que vocês veem aqui atrás são coisas que as editoras me oferecem. No entanto, ao longo destes 9 anos, há muita coisa que eu comprei, até porque muitas das editoras destes livros que eu tenho aqui já fecharam ou já não editam estes títulos. Por isso, quero-vos falar um pouco sobre algumas das edições que eu, digamos, acho assim mais especiais por ter comprado a particulares, por ter andado à procura, até porque muito do colecionador aqui em Portugal, quando quer ter uma obra em português, tem de ir atrás do mercado usados, OLX, Vinted, Wallapop, Facebook Marketplace, feiras de coisas usadas, alfarrabistas. Eu acho que isso faz parte, sinceramente, daqui da magia de ler banda desenhada em português e colecionar edições portuguesas. Mas sem demorar muito, quero-vos apresentar aqui alguns livros. Talvez comece pela edição original do Black Sad, porque apesar da editora Aula dos Livros estar a publicar atualmente a série, eu, antes das suas reedições, comprei as edições originais. Tenho aqui o volume 5, o Amarillo, que é editado pela Arcadia. Isto já são volumes bastante difíceis de encontrar. Eu fiz um episódio onde falo sobre os livros do Black Sad. Estes aqui são publicados pela ASA. Este O Inferno Silêncio é um dos que eu mais gosto. Eu tenho um vídeo onde falo sobre os livros do Black Sad. Tenho aqui então a edição original da ASA. E ok, é uma edição porreira. No entanto, a edição da Aula dos Livros está bem melhor. Até porque, por exemplo, nesta questão da reedição, a Aula dos Livros colocou material extra, basicamente de making of dos livros. Temos aqui a primeira edição do Arctic Nation em capa dura. E depois também, na altura, quando foi a Comic Con, eu consegui estar com o Dias Canales e em vez de levar a reedição, como esta é uma edição mais antiga, eu levei esta para ele assinar. Até porque, opá, foi uma edição que me custou, digamos, que não foi propriamente barata, um livro que não é fácil de encontrar e então nesse sentido eu queria ter esta primeira edição assinada pelo autor. Há aqui coisas interessantes, como por exemplo os bastidores do inquérito, que eu também falo nesse vídeo que falo do Black Sad. Tenho aqui também este acabamento com umas novas edições da Aula dos Livros. Da Gaza também há volumes de séries que nunca mais foram publicadas aqui em Portugal. Falo, por exemplo, do caso do Bouncer. Este primeiro volume é um volume que não é propriamente fácil de encontrar e é um dos melhores. E este eu também levei para a Comic Con, na altura, para o ilustrador, o François Bouc, ilustrar. E depois temos aqui um volume que é absolutamente, eu diria, quase impossível de encontrar. O volume 4. E este também eu levei para a Comic Con e o autor fez-me este sketch incrível. Infelizmente não temos reedições disto. Eu gostava muito que a arte de autor reeditasse os Bouncers, de modo a que mais pessoas conseguissem, digamos, ter as suas
coleções completas. Depois posso passar aqui talvez para livros da Devir e da Jeff Loy. Temos aqui o Orquídea Negra do Neil Gaiman e do Dave McKean. Pá, um trabalho que eu gosto muito. Isto é material Vértigo. E eu posso-vos mostrar aqui a arte brilhante do Dave McKean. Gosto mesmo muito desta edição. Pode ser que a Devir agora, como está a apostar em DC, em Vértigo, possa reeditar isto. Seria muito, muito porreiro, na minha opinião. E eu posso ver que esta edição, por exemplo, é de outubro de 2006. Ou seja, uma edição já antiga e talvez uma das poucas edições da Devir, na sua primeira fase, em capa dura. Temos também aqui, pá, este para mim é um dos livros que eu tenho mais gosto em ter, que é o Demolidor, O Homem Sem Medo, história da Devir, aqui num livro, que é curioso, porque eu na altura comprei este livro, encontrei no LX, e eu comprei, só que as páginas dele soltaram-se todas. Tenho aqui a arte, deixem ver se mostro, a arte do John Romita Jr., isto é basicamente um recontar da história de origem do Demolidor, com o argumento do Frank Miller, e na altura as páginas saíram todas, tipo, literalmente as páginas saíram do livro, e então eu fui a um alfarrabista no Porto, que também fazia, digamos, tratamento de livros, e ele fez-me aqui um remendo. Opá, talvez não seja o melhor remendo do mundo, mas pelo menos tenho este livro em capa dura. Se não estou em erro, isto é uma edição para aí de 98, 99, ou seja, é um livro que basicamente tem a minha idade e que eu gosto bastante. Este livro também teve edição em formato cómic. Deixa eu ver se eu mostro aqui o formato cómic da Devir. Tem aqui todas as edições desta história, e que também é algo que eu gosto bastante. Depois a Devir também tinha algumas revistas, como por exemplo o Batman Silêncio, que aqui foi publicado em 5 partes, se não estou em erro. História icónica com arte do Jim Lee e com o argumento do Jeff Loeb, e que eu sinceramente gostava que a Devir atual pudesse publicar isto numa capa dura, até porque apesar da história não ser assim, não ter o melhor argumento, acho que tem uma arte fantástica do Jim Lee, e como tem vários personagens da DC e do universo do Batman, seria uma boa porta de entrada para vários leitores. Tem aqui também a edição original do Batman Piada Mortal, que aqui conta com as cores originais, acho que é do John Higgins. É um livro também fantástico. E depois uma história da Liga da Justiça, um mini arco, que é o Torre de Babel, do Mark Waid, e com arte do Howard Porter, que eu também gosto bastante. Isto são tudo materiais da altura em que o José de Freitas, o João Miguel Lameiras, o Hugo Jesus, que são assim figuras conhecidas da banda desenhada nacional, estavam na Devir. Depois temos aqui coisas interessantíssimas, assim de cómics mais, digamos, independentes, material da Dark Horse, este Freaks no Coração da América, do Steve Niles e do Greg Rucka. Um livro e uma história que eu gostei bastante. Gostava também bastante deste formato de livro em tipo trade paperback que a Devir fazia. Temos aqui o Arrowsmith, que também é uma história muito, muito porreira, do Kurt Busiek e do Carlos Pacheco. E de facto a Devir fazia uma aposta, apesar de ter muito material Marvel e DC, eles faziam muita aposta em material Dark Horse e coisas assim diferentes fora do universo de super-heróis, mas dentro do universo de cómics americanos. Temos aqui os volumes do Hellboy, que não foram assim muitos publicados aqui em Portugal, mas ainda chegaram a ser alguns. Temos aqui o primeiro. Depois tem aqui o Despertar do Demónio. Eu gosto muito destas histórias do Hellboy. Infelizmente nunca li muito mais do que isto. Estes primeiros volumes são publicados aqui em Portugal pela Devir.
E depois temos aqui e este aqui já conta com a publicação também da G-Floyd Studio Portugal com a Devir. Temos aqui também o Verme Conquistador. Este aqui já apenas da G-Floyd. O Terras Estranhas. E também a Bruxa Troll e outros contos. E todos esses materiais nunca foram reeditados aqui em Portugal. A Livraria Mundo Fantasma fez algumas parcerias com a Devir. Ele lançou, por exemplo, este Mundo Fantasma do Daniel Close, que tem, e esta história tem uma adaptação para filme com a Scarlett Johansson, se não estou em erro. E a Mundo Fantasma também sei que lançou a primeira edição do livro Palestina, que eu comprei no Coimbra BD. E se não estou em erro, uma edição capa mole em 2 partes, que eu também particularmente gostava de comprar, mas as edições que eu encontrei à venda estão a um preço que, pronto, elevado, e que, na minha opinião, não tenho ou não estou na disponibilidade de dar esse dinheiro por alguns volumes. A Devir também lançou aqui Fábulas, Lendas do Exílio, do Bill Willingham. Acho que é assim que se pronuncia. Bill Willingham. Uma série que eu gostava muito que fosse publicada aqui em Portugal, da Vértigo. Se a Devir estiver a ver isso, por que não voltar a apostar nisto? É Vértigo. Acredito que ainda esteja na Vértigo, na DC. E por isso seria muito interessante se a Devir voltasse a pegar aqui no Fábulas. Depois, quando a Devir voltou, eles chegaram também a publicar alguns volumes de Marvel. Aliás, acho que só foi isto, mas volume 1 e volume 2 da série Wolverine Inimigo de Estado, do Mark Millar e do John Romita Jr. Um livro também que livros que são bastante difíceis de encontrar e que, quando se encontram, são caros. E isto é uma história que eu também gosto. Depois tem aqui alguns trade paperbacks. Este aqui da Panini Comics, que foram publicados em português de Portugal. E este até vou aproveitar para abrir, porque tinha um formato bastante porreiro, na minha opinião. Este era de uma coleção chamada Coleção 100% Marvel. E que tinha, digamos, estas badanas. E esta história do Alan Davis. Por acaso esta história é engraçada, porque basicamente a série O Fim da Marvel contava basicamente o final, digamos, ou basicamente um universo alternativo em que contava o final, por exemplo, do Quarteto Fantástico, como acontece aqui. Existe também uma do Hulk, que também é muito boa, que foi publicada aqui em Portugal, se não estou em erro, pela Levoar. Depois, a coleção 100% Marvel também publicou este livro aqui, no Reino dos Mortos. Apenas a primeira parte de uma história do Mark Millar, com arte do Terry Dodson e do Frank Cho, e que também gosto bastante. E isto basicamente acho que foram dos poucos materiais Panini que saíram aqui em Portugal, em português de Portugal. Depois, a Devir, num livro com um formato muito parecido, lançou este, que é o Mal que os Homens Fazem, do Kevin Smith e do Terry Dodson. Uma história do Homem-Aranha com a Gata Negra, numa história com o Kevin Smith, que ele não faz assim muita banda desenhada, mas aquelas que eu li, como por exemplo o West e aquela também do Demolidor, o Diabo da Guarda, são histórias que eu particularmente gosto bastante. Depois temos aqui, se não estou em erro, o último dos 3 volumes que a Panini publicou aqui nesta coleção 100% Marvel, que é os Eternos do Neil Gaiman e do Romita Jr., que foi republicado depois salvado na coleção de Graphic Novels da Marvel. Finalmente, acho que estamos a acabar aqui o material de Devir, mas uma história que eu acho fenomenal. Aliás, toda esta quadrilogia de histórias eu acho muito boas, que é a quadrilogia das cores do Tim Sale e do Jeff Loeb. E esta, infelizmente, foi a única versão da história de Demolidor Amarelo que foi publicada aqui em Portugal.
Por exemplo, o Homem-Aranha Azul recebeu 2 ou 3 versões, acho que 2 pela Devir e uma pela Salvat. E estes materiais são materiais que são muito bons, mas que infelizmente só tiveram uma edição, e eu gostava muito que alguém, por exemplo, se eventualmente publicasse Marvel, que lançasse isto num formato de capa dura, apesar de eu achar estas edições da Devir muito porreiras. Outras edições que eu também acho criminosas estarem fora de catálogo é a Liga de Cavaleiros Extraordinários, material do Alan Moore e do Kevin Smith, que isto basicamente é uma Liga da Justiça da era vitoriana, com personagens da literatura como o Capitão Nemo, o Alan Quatermain, a Nina Murray, o Capitão Nemo, o Homem Invisível. Aqueles livros que eu mostrei ali são a segunda série. Temos aqui a primeira série, e graficamente estes livros também são muito interessantes porque têm textos. Eu até posso aproveitar para mostrar. Acho que aqui está um trabalho gráfico de quem trabalhava na altura na Devir muito, muito bom. Temos, por exemplo, estas guardas são muito porreiras. Temos também todo o material de texto que o Alan Moore coloca e que é um complemento à história, um pouco à semelhança daquilo que ele faz com o Watchmen, que também tem partes de texto, e depois a arte do Kevin O'Neill, aliás, na minha opinião, está muito, muito porreira. Eu adoro esta série e sinceramente acho que merecia um tratamento em capa dura e uma reedição aqui em Portugal. Finalmente, a Devir tem aqui também uns lançamentos que eu acho fantásticos, que são mini livros no formato o tamanho de manga, ou seja, que é o mesmo formato dos formatinhos do Brasil, que são coisas que obviamente eu não vivi na altura, mas estes aqui basicamente foi uma parceria que eles fizeram com o Castelo Lopes, que na altura acho que era, digamos assim, a cadeia de cinemas mais conhecida e mais difundida em Portugal, e basicamente lançaram umas edições em DVD. Temos aqui os DVDs dos filmes. Neste caso, o filme do Ben Affleck, em que ele interpreta o Demolidor, de 2003. E depois temos aqui as histórias que inspiravam esses filmes. Temos, por exemplo, aqui a icónica cena em que o Bullseye mata a Elektra, tal como acontece no filme. E eu tenho um bocado de pena porque acho esses livros fantásticos, mas do material Frank Miller e estas histórias eu acho que só saíram neste formato. Acho que talvez tenham saído, digamos, daquela primeira fase do Frank Miller à frente do Demolidor. Algumas histórias também numa coleção que saiu com o Correio da Manhã, mas fora isso, os únicos materiais de Frank Miller na primeira fase. Temos aqui algumas histórias neste volume da Elektra, algumas aqui no volume do Demolidor, e tem um volume da coleção de Graphic Novels da Salvat, que também tem ali material do Frank Miller, mas não temos, digamos, a fase completa num formato, por exemplo. Nem que fosse assim num formato deste, completo, e infelizmente este material ficou aqui numa edição que, enquanto objeto, é engraçado, mas enquanto, digamos, uma edição para ler e para reler, acho que não é o melhor formato. Depois, tenho também aqui uma coleção que eu tenho muito gosto em ter, que é o Akira completo pela Meribérica, na sua edição com leitura ocidental e com a versão a cores, que é basicamente a versão que se foi lançada na América. E tem aqui então os 19 volumes. Isto também foi muito engraçado porque basicamente eu tive de ir comprando estes volumes à medida que ia conseguir encontrar, e digo-vos que alguns eram bastante fáceis de encontrar. No entanto, principalmente os volumes finais e os 3 primeiros volumes, posso mostrar aqui o primeiro volume, são volumes mesmo muito, muito difíceis de encontrar.
Outros, por exemplo, consegui encontrar assim no LX, outros em revendedores. E basicamente foi aqui que eu li o Akira pela primeira vez. Estou muito curioso porque acho que a Distrito Manga irá republicar o Akira naquela edição como deve ser, mas irei ter sempre um gosto especial por estas edições. Além de também achar que as cores do Steve Olive são absolutamente fantásticas, mas quero também ter a experiência de ler o Akira na sua versão original de mangá, a preto e branco e com leitura da direita para a esquerda. Depois tenho aqui também um livro que eu já falei na análise do Batman e Dylan Dog, que é o crossover entre o Batman e o Judge Dredd. E aqui a grande particularidade é de ser um material da Meribérica e ser em capa dura. A Meribérica foi talvez uma das editoras que tinha um maior número de exemplares por volume, ou seja, as tiragens eram altas. Mas havia a particularidade deles lançarem, eu acredito, 90% da sua tiragem em capa mole e cerca de 10% em capa dura. E nesse sentido é por isso que eu queria destacar aqui este livro que felizmente eu consegui. Nem sei qual é que foi aqui o preço. Por acaso até tenho aqui. Este custou-me 12,5€. E eu acho que foi na livraria Tintim por Tintim no Porto. Depois, outra edição que eu acho fantástica e que tem análise aqui no canal, 300 de Frank Miller, editado pela Norma Editorial e que teve aqui também uma versão em português. O que é que eu posso dizer deste livro? Absolutamente fantástico. Para mim, um dos melhores trabalhos do Frank Miller, e depois de ser em capa dura neste formato widescreen, é muito porreiro. E também uma série e um livro, neste caso, que já não é fácil de encontrar também nas bancas. Já não me recordo quanto é que dei por este livro, mas acredito que tenham sido tipo uns 30€. Depois, naquela live que eu fiz, vídeo gravado, das últimas leituras, tem aqui também o Decálogo, volume 1, que é um volume que eu encontrei numa feira de coisas usadas e completei a série, por isso será sempre um volume que eu irei gostar bastante de ter. Deixem ver se tem aqui também. Tem aqui a indicação do preço, que eu sinceramente não faço questão de apagar, até porque acho que faz parte um pouco da história de ter estes livros. Depois, este não é assim tão especial, mas aquilo que eu quero falar é mesmo deste, depois do Incal do Jodorowsky e do Moebius, que é um volume em capa dura e editado pela Meribérica. Ou seja, não é propriamente fácil. Eu da Meribérica em capa dura também gostava muito de ter, era o Incal completo, mas acho que isso é extremamente difícil e será, digamos, uma coisa que se encontrar, e se quiser mesmo terei de comprar na altura, porque não acredito que vamos me esbarrar muitas vezes com o Incal em capa dura. Mas tem aqui pelo menos o depois do Incal, que depois até a série nem chegou para a frente e teve de ser refeita aqui no Incal final, publicado pela Vitamina BD, e que aqui a publicação em Portugal também só ficou pelo primeiro volume. E gostava muito de ter o Incal, gostava muito que o Incal fosse republicado aqui em Portugal e completassem depois o Incal final e editassem o antes do Incal, mas as editoras dizem que é daqueles projetos que é extremamente difícil de fazer aqui em Portugal. Depois tem aqui as edições originais da série Mateo pela Vitamina BDA. Este aqui particularmente foi fácil de encontrar. Acho que comprei numa M-Books, que é aquela cadeia de livraria que vende materiais de editoras que estavam extintas, que é o caso da Vitamina BDA. No entanto, aqui o primeiro volume já é um volume que não é propriamente fácil de encontrar. Acredito que também que tenha dado para aí uns 30€ por este volume. Infelizmente a aula dos livros, aliás, irá reeditar estes dois volumes para que as pessoas que compraram do terceiro para a frente, editados pela aula dos livros, consigam finalizar a sua coleção.
E estamos próximos aqui do final. Só tenho aqui mais alguns livros que quero destacar. E são, se não estou em erro, tudo edições da Devir. Temos aqui o Comprimidos Azuis, de Frederick Peters. Um livro publicado no âmbito da Biblioteca de Alice, que tem aqui uma sobrecapa azul e depois tem aqui uma capa laranja. Eu adoro estas cores, este contraste feito aqui. E é um livro que vale bastante a pena. Tenho pena que esteja fora de catálogo. E se não estou em erro, isto fala sobre um homem que tem sida e que basicamente acompanhamos o dia a dia, como é que é a relação dele com o filho, com a mulher. E um daqueles livros que realmente vale bastante a pena. Gostava que alguém reeditasse isto, porque de facto é um livro que vale bastante a pena. Depois tem aqui um livro que, apesar de eu achar que não é assim tão fácil, porque também é daqueles volumes que foram reeditados, ou aliás, editados na altura em que a Devir voltou e que depois nunca mais foram publicados, que é o Zen de Steve Jobs. Eu particularmente acho que esta história é bem fraquinha, com uma arte também assim muito esquecível, e é um livro que não é assim muito inspirado. Tem aqui a particularidade de ter uma sobrecapa e ter aqui uma capa bonita, mas é mais daqueles livros que eu comprei por curiosidade e pronto, e que mantenho na coleção por ser basicamente um livro que já não é fácil de encontrar. Depois tem aqui o Hobbit em capa dura. Este talvez não seja assim tão raro, mas é um livro que eu também vi poucas vezes à venda. E este, por acaso, ainda nem tive a oportunidade de ler. Isto teve uma edição em capa mole pela Devir e depois acho que teve 2 reedições, sendo que uma delas é esta edição aqui em capa dura. Uma adaptação, dizem que isto é uma adaptação muito boa do Charles Dixon e do Sean Deming e com arte de David Wenzel. Para os fãs de Tolkien, sem dúvida que é um livro que vale a pena. E finalmente tenho de falar aqui de Sin City, que é uma série que eu também acho imperdível, do Frank Miller. Na primeira, digamos, passagem da Devir aqui em Portugal, tivemos a publicação destes 4 volumes. Basicamente, tudo aquilo que está nos filmes foi adaptado destes 4 volumes. E depois, os volumes assim mais difíceis de encontrar são mesmo os últimos 3. Que também é naquela fase em que o Frank Miller está mais em declínio e a série já não é assim tão interessante. Temos aqui o Valores Familiares, o Copos, Balas e Gajas. E eu acho que estes 2 eu comprei numa livraria em Lisboa. Pá, já não me recordo exatamente qual é que era o nome da livraria, mas eles tinham lá tipo 2 exemplares e eu comprei. E finalmente este Inferno e Dei Volta, que eu comprei na altura no site online da FNAC, mas eles só tinham tipo um volume e que ficou perdido. Acho que basicamente é isto. Posso fazer aqui só mais um destaque, talvez a mais 2 livros. Deve haver aqui outras coisas que já são mais difíceis de encontrar, mas estes aqui também acho que vale a pena falar, que é o Fado Ilustrado do Jorge Miguel, na sua edição original pela Plátano Editora. Eu nem conhecia esta Plátano Editora. E deixem ver, isto é de que ano é que isto é? Eu nem sei. Primeira edição, fevereiro de 2011. Não é assim tão antiga. Tem assim um papel brilhante quando comparado, por exemplo, com a edição, acho que é da Arte de Autor. E finalmente, um volume super difícil de encontrar. O Corvo 3 em capa dura. Acho que isto só teve uma edição por parte da ASA. A história já foi republicada pela Ala dos Livros, mas quando eu fui à primeira edição do Maia BD, tive a oportunidade de conhecer o Nuno Markle e conhecer também o Luís Louro, e eles fizeram aqui os sketches. Felizmente estes 2 livros já foram reeditados aqui em Portugal, mas a grande maioria destas obras que vos apresentei aqui já estão fora de catálogo
há bastante tempo. Acredito que muitas destas coisas dificilmente serão republicadas aqui em Portugal, por isso tenho pena, mas também percebo que é um mercado difícil digamos, de publicar. As editoras têm de fazer apostas muito acertadas e obviamente, por exemplo, esses materiais de Marvel, muitas destas coisas foram lançadas na altura porque era um momento ideal para lançar isto. Atualmente o mercado é bastante diferente, mas felizmente algumas editoras estão a apostar nas reedições, como é o caso aqui da Aula dos Livros com a série Black Sad. Mas espero que tenham ficado aqui a conhecer melhor um pouco de alguns livros que eu basicamente estimo mais, porque fui atrás deles, andei à procura. Houve alguns que gastei algum dinheiro e que particularmente fico muito feliz por ter na minha coleção. Mas digam aí nos comentários se vocês também têm algum destes livros, se gostavam de ter alguma destas edições. Que edições é que vocês se gabam de terem na vossa coleção? Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal para não perder este vídeo e outros. Passem nas redes sociais de Facebook, Instagram para verem estes livros e outros. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.